Oi, bom dia, tudo bem? Mais uma manhã para orientação de estudos, programa Descodificadas, trilha 3. Hoje nosso último assunto, né, Rafa? Penúltimo. Antes, penúltimo. É, Ai, é tanta na trilha na ver cabeça, tanto calendário, né? na verdade vai seguir na semana que vem esse mesmo assunto, então até a gente Ah, pode tá bom. chamar de É o último, tá de bom, último. parte um. Então Parte tá 1, bom, isso aí. parte um. Tô por aqui, tá bem? Ok. Bom dia, gurias. Então vamos para a parte 1 do nosso último assunto, a Pri falou, tem mais uma mentoria ainda semana que vem, mas vai ser continuação dessa aqui, tá? Que é o HTML via JavaScript. Quando é que a gente vai usar isso? Quando a gente não quer criar todos os elementos e mostrar eles na tela em primeiro momento. A gente vai querer que esses elementos apareçam conforme a interação do usuário com o site, né? Então, dependendo do que o usuário fizer, vai mostrar algumas coisas, ou, por exemplo, listas, ou imagem, né, que a gente vai ver na semana que vem. E quando ele não quiser fazer aquela interação, essa lista não vai aparecer, por exemplo, né? Então, vão ser tags que vão ser colocadas e retiradas da nossa página, dependendo da interação do usuário, né? Ah, então, as técnicas de programação usadas até aqui são tradicionalmente trabalhadas em disciplinas de lógica de programação e algoritmos, que foi o que a gente viu, né? Condições, repetições, vetores, strings, funções e persistência de dados são conteúdos essenciais para o aprendizado de qualquer linguagem de programação. Então, qualquer linguagem de programação que tu vai estudar, esses, esses assuntos serão incluídos. Vamos ver alguns exemplos de como utilizar essas técnicas agora, voltadas para dois dos muitos objetivos que a linguagem JavaScript pode assumir no processo de construção das páginas web, que são ampliar a interação com o usuário e auxiliar na composição do layout da página, né? Então, a gente pode deixar as páginas dinâmicas, né? Criar uma estrutura inicialmente, e depois, com a interação do JavaScript, ampliar essa interação e, e terminar e complementar o layout, né, do site através dessas interações. Então, para ampliar a interação com o usuário, veremos como inserir elementos HTML na página, modificar suas propriedades, estilos, bem como remover esses elementos também. Depois que o usuário interagir com os dados da página, é possível enviar esses dados para um servidor, para um web service ou uma API, um programa desenvolvido no servidor web e que pode ter muitas funções, como cadastrar novos contatos ou retornar detalhes dos produtos de uma loja, por exemplo. Para exemplificar o momento em que os dados podem ser enviados para o servidor, vamos utilizar a API Local Storage do HTML5. E já dando continuidade, né, no assunto da mentoria passada, que foi o Local Storage. Já o processo de utilizar um código JavaScript para auxiliar na composição do layout de uma página HTML pode conter outros inúmeros exemplos. Então, como eu falei, né, aqui eu vou mostrar um exemplo de como a gente pode fazer isso, mas dependendo da lógica que tu usar, né, a gente pode fazer muitas outras coisas, né, com esse recurso. Então, para mergulhar no contexto, é necessário entender a forma utilizada pela linguagem HTML para organizar a estrutura dos elementos, né, as tags que compõem uma página. Dessa forma, será possível determinar com precisão o local da página onde um parágrafo, imagem ou qualquer outro elemento será inserido. Observe o código HTML do lado. Então, aí já dando uma revisada, né, no DOM, como a gente viu lá começou a ver lá na trilha 1, depois falou de novo na trilha 2, né, a estrutura do DOM, do modelo, né, como ele se organiza. Então, é bem importante a gente entender essa hierarquia, de como uma página HTML é construída. Os elementos que compõem uma página são organizados pelo navegador na memória principal da máquina, como uma estrutura hierárquica semelhante a uma árvore genealógica de uma família. A convenção HTML é utilizada para representar os componentes de uma página chamada de DOM, né, ou modelo de objetos do documento.
Por ser semelhante à estrutura de uma árvore genealógica, ela também é denominada de árvore DOM ou árvore do documento. Então, o slide anterior mostra o código que ilustra a estruturação hierárquica da árvore DOM nas tags de uma página HTML. Vocês já estão bem familiarizadas, né, com essa estrutura, né? A tag raiz, HTML, o head, depois o body, depois as outras tags que a gente usa para compor uma página. Observe que a tag HTML se comporta como o pai das tags head e body. Então, para fazer essa inserção dinâmica do JavaScript, é importante entender bem a estrutura, né? Como a tag HTML, que é a tag pai, quem é filho, né? Na estrutura. Então, a tag body, por sua vez, tem como filhas a tag 1, P e as divs, né? Sempre a tag acima será a pai e as abaixo serão as filhas. Cada div tem duas tags filhas, então a div, a H1 e o P são filhas do body, a div também vai ter mais duas filhas, né? Então a gente olha de cima para baixo. A codificação CSS também utiliza com frequência essa estrutura para identificar os elementos a serem estilizados na página. Então, o que isso quer dizer, né? Que lá o HTML, pelo HTML, a gente também indica, né, quais tags a gente quer estilizar. Em JavaScript, para inserir uma nova tag HTML na página, deve-se criar uma referência ao elemento pai e adicionar um filho. Por exemplo, se quisermos acrescentar um novo parágrafo para exibir outras informações sobre a imagem, a figura 1, deve-se utilizar o método getElementById. Figura 1, por exemplo, né? Para criar uma referência ao elemento padrão 1 e acrescentar a ele uma tag P, que será então filha desse elemento e irmã das tags imagem P já existentes. Perceba também que tags de texto, como o P e o H1, possuem um filho, que é o próprio texto, né? Então, se elas tiverem texto, né, aqui é a imagem, né? O texto também vai ser filho das tags, a gente interpreta o texto como filho também. Para inserir novos elementos de texto em uma página web via programação JavaScript, podem ser utilizados os métodos createElement, createTextNode e appendChild. Então, são três novos métodos, né, que a gente não tinha comentado ainda. Então, o método createElement é responsável por criar um novo elemento a ser adicionado na página. Então, ele permite criar parágrafos, linhas de cabeçalhos, quebra de linha, imagens e outros elementos. Então, com esse createElement, a gente vai criar um novo elemento em uma página que já existe, né, que já está criada. No caso dos elementos de texto, é necessário utilizar o método createTextNode, o texto a ser inserido. E já o método appendChild tem a tarefa de indicar a relação pai e filho entre os elementos que compõem a árvore DOM no documento HTML. Então, para dizer quem vai ser essa nova tag que será criada, a gente tem que dizer de quem ela vai ser filha, né? Então, para a gente poder colocar o elemento no lugar correto lá na página. E a partir dele é possível definir o local da página onde o elemento será posicionado. Então, vou mostrar um exemplo. Esse exemplo aqui, depois no final, eu posso mostrar para vocês ele funcionando. Um exemplo de como a gente pode inserir e retirar, né, tags em um sitezinho já pronto. Então, vamos construir um exemplo em que esses métodos são utilizados. Nosso programa tem como objetivo adicionar itens em uma lista, né? Esses itens aqui de baixo. Contudo, os itens da lista são agora inseridos a partir de tags HTML criadas pelo programa JavaScript. Então, essa listagem aqui eu não vou colocar ela inicialmente, né? Elas vão ser inseridas ou removidas conforme a interação do usuário. Então, também será possível selecionar linhas, recuperar seu conteúdo e remover uma tag no documento. A imagem ilustra a página web do programa Tarefas dos dias, já com algumas tarefas adicionadas. Então, aqui o programinha já tem algumas tarefas.
As tarefas são tags H5 inseridas no documento pelo programa JavaScript, né? Então, no primeiro momento, essas tags não vão existir, né? Se a gente olhar o código aqui, depois eu vou mostrar esse código funcionando para ficar mais claro, né? Mas, a princípio, tem uma página, só vai ter aquele layout inicial lá de tarefas. Notem que eu não tenho nenhum H5 aqui, eu tenho só os inputs, os botões, com aquela imagenzinha do lado, setinha para cima, setinha para baixo, que indica a funcionalidade do botão. Esses botões eu estou utilizando também com o Bootstrap, né? Como a gente já viu o Bootstrap, então vamos relembrá-lo aqui, né? Depois, se vocês quiserem reproduzir esse código, vocês vão ver, vão praticar um pouquinho, né? O Bootstrap, como utilizar. Porque não preciso ficar estilizando os botões, né? O Bootstrap já me dá uma variedade de botões prontos lá, então é só eu utilizar o CDN do Bootstrap, não preciso nem instalar ele, né? E colocar o código que já está pronto lá na plataforma do Bootstrap, os botões. E aqui embaixo, estou chamando um arquivo JavaScript. O CSS, quando a gente usa o Bootstrap, a gente economiza muito no CSS, né? Então, aqui no CSS eu só fiz algumas utilizações de alguns elementos da página, né? Porque a maioria das coisas já fica pronta utilizando o Bootstrap. Então, aquele código inicial do HTML e o CSS nos dão essa interface, né? Então, no primeiro momento, a tela vai estar vazia, né? Sem nenhuma tarefa aqui, o botão de adicionar. Aquela imagem que eu estava falando, esse certinho aqui do lado, essas duas setinhas, o X e o botãozinho de gravar, né, que eu coloquei junto, uma imagem e o input aqui. Aí o JavaScript. Então, no JavaScript que eu vou fazer toda a programação, né, toda a interação com criando elementos dentro daquela página que, no primeiro momento, era bem simples. Então, a programação do botão adicionar, que contém os métodos citados com os comandos necessários para inserir uma tag H5 com o texto de cada tarefa digitada pelo usuário. Então, eu vou criar uma função que vai adicionar uma tarefa, vou criar referência ao campo de entrada, vou obter o conteúdo digitado, né, se não informou, vou exibir um alerta, né, se não tem nenhuma tarefa. Depois vou criar referência ao elemento div_quadro, que é o local onde a tag H5 será inserida. Então, vou pegar o ID de onde eu quero mostrar aquelas tarefas. Vou criar uma variável H5 aqui, que vai receber o create element H5, que vai criar o elemento H5. Com o create text node, vou criar um texto para colocar, um texto que define que o texto será criar um texto. E o append child vai definir que o texto será filho de H5, para ele posicionar no lugar certo, né? E que H5 será filho de div_quadro. Depois eu vou limpar o quadro de edição, após que eu colocar uma tarefa, e jogo o cursor nesse campo. Vou criar referência ao botão, né? Para quando o botão ser pressionado, chamar essa função. Então, a função inicia pela validação do preenchimento do campo de texto. Na sequência, aparecem os campos que inserem a nova tag dentro do container de quadro. Vamos recuperar esses comandos a seguir, a fim de destacar a função de cada um deles no programa. Então, depois a gente vai fazer os outros botões. Então, começamos pela captura do elemento da página em que as novas tags serão inseridas. E aí é aquilo que eu expliquei para vocês, né? Vou pegar o div_quadro, aqui eu estou explicando direitinho, passo a passo, né, de como as tarefas vão ser colocadas lá. Então, após essa função, eu vou digitar a tarefa, né, e vou adicionar. No momento que eu adiciono, as tarefas vão aparecendo. E essa configuração aqui são os H5 que eu estou inserindo na página. Então, eu posso ter várias tarefas aqui, né? Só eu ir adicionando.
Também é possível acessar cada um dos elementos inseridos na página, modificar seus estilos e removê-los, né? Então, além de eu conseguir colocar tags na página, eu consigo mostrar elas da forma que eu quiser. Eu posso estilizar, posso também retirar, né? Posso fazer várias coisas com os elementos que eu estou colocando. Então, vamos primeiro selecionar uma tarefa e para isso faremos o uso do método getElementByTagName. Então, ao invés de eu pegar o ID, eu vou pegar a tag name agora, né? Que eu quero pegar o H5, então por isso estou pegando a tag pelo nome. Um clique no botão selecionar vai destacar uma tarefa alterando a classe da tag H5 para a tarefa selecionada. A seleção começa pelo H5 de índice 0, que é o primeiro da lista. Vai se transformar num vetor, na verdade, né? A lista de tarefas. E aí depois eu vou conseguir percorrer esse vetor para acessar cada tarefa que foi inserida, para eu remover se eu já fiz essa tarefa, né? Como se fosse uma agenda dinâmica. É legal esse exemplo, né? Posso ter esse programinha rodando ali e colocar minhas tarefas do dia. No momento que eu vou terminando elas, eu posso ir retirando. Um novo clique no botão selecionado faz com que a próxima linha seja selecionada. Se o clique ocorrer quando a última tarefa estiver em destaque, o programa retorna para a primeira linha. Então, depois que eu tiver as tags H5 adicionadas, eu posso percorrer elas, né? Então, elas vão existir na página, elas não vão ser temporárias, elas vão ficar ali. E aí eu vou conseguir percorrer essas tarefas para poder remover elas da minha lista, né? Aqui tem a explicação também daquela tela. Então, por exemplo, eu coloquei uma lista de tarefas. A mentoria eu ainda não fiz, mas a reunião eu já fiz. Então, com esse botão selecionar, conforme eu vou selecionando, ele vai percorrendo, né, essa lista e vai trocando o estilo para eu ver em qual das tarefas eu estou interagindo, né? Então, consigo fazer também essa seleção dessas tags que foram inseridas. Depois eu tenho o botão retirar a selecionada. Então, novamente, essa função, nessa function, é preciso percorrer as regras 5 da página para verificar qual delas é selecionada, ou seja, a prioridade class name igual à tarefa selecionada. Então, depois que eu inserir a tarefa, eu posso percorrer essa tarefa e remover a filha, né? O remove child aqui. Posso removê-la dessa minha lista. Então, eu vou adicionar primeiro a tarefa, vou selecioná-la, e depois a que está selecionada eu posso retirar. Aí, quando eu clicar nesse botão, ele vai me perguntar se eu quero confirmar a exclusão, né? Vou dar OK e a tarefa vai sumir da lista. Então, eu coloquei um H5 e também consigo tirar ele, né, de forma dinâmica da página. Eu tenho também a função lá de gravar, né? O quarto e último botão desse programa é o gravar. Ele aciona a função gravar tarefas, que recupera o conteúdo da tag H5 exibida na página e as armazena no local storage. Como a gente viu o local storage, né? Então, é interessante. Aí a gente juntando, né, todos os contextos que a gente viu, vetores, né? A gente trabalhou aqui com vetores, com a inserção de tags, com a retirada de tags, né? De forma dinâmica. A gente também pode deixar essas tarefas salvas lá no local storage que a gente viu, né? Para, sei lá, não terminei todas as tarefas no dia de hoje e amanhã eu quero continuar naquelas tarefas, né? Então eu posso salvá-las lá no local storage, você tá lá no local storage, né? E amanhã, quando eu carregar essa página de novo, as tarefas estarão lá. Lembrando, né, que se eu limpar o histórico lá do local storage ou se eu mudar de navegador, ou se limpar, né, todo o meu histórico de navegação do computador, elas vão sumir. O local storage tem essa questão, né? Ele não chega a ser um banco de dados, ele é uma forma de armazenamento, só que no momento que eu limpar, né, por algum motivo, ou mudar de navegador, elas já não estarão mais lá.
vão ser perdidas. E aí, para recuperar essas tarefas, né, para eu ter elas num outro dia, salvas no local storage, eu tenho o botão de gravar tarefas, recuperar tarefas, né? Então, essa função será executada quando a página for carregada. Essa tarefa a gente não tem uma função específica, né, para fazer ela acontecer. Ela só vai ser executada quando a página for carregada. Então, ela verifica se existe algum dado salvo em local storage, como o L aqui. E se existir, cria as tags H5 com a lista de tarefas salvas. O processo de inserção das tags na página é semelhante ao explicado anteriormente na função adicionar tarefas. Então, ele vai pegar todas as tarefas que tem lá no local e vai criar o elemento H5 de novo. E também vai colocar um texto. Então, cria o elemento HTML H5, depois com Create Text Node, cria um elemento, cria um texto, desculpa, e depois com o append child a gente define que o texto será filho de H5 e que o H5 será filho do quadro div, que é a div geral, né, que está pegando todo mundo ali. Notem como com esses três métodos, né, a gente pode fazer muitas coisas. Aqui eu só trouxe um exemplo para vocês, né, mas como a gente pode fazer coisas legais no site. E aí eu coloquei alguns itens, né, para vocês darem uma olhada lá. Na documentação, que não é oficial, né, é o W3, mas tem lá no MDN também, se quiserem olhar a, a documentação oficial. E aí, só para mostrar para vocês esse código funcionando, né, a lista de tarefas, uma agendinha, né, que a gente pode usar. Então, aqui eu já, com aquela função, ó, eu já, do local storage, se eu inspecionar aqui, aí olhar aqui na application, meu local storage, já tenho duas tarefas que eu deixei salva, tarefas do dia, mentoria e reunião, né? Se eu limpar aqui, se eu posso limpar tudo, né? Elas vão desaparecer, quando eu carregar a página de novo não vai ter mais nada, isso que eu tava falando, né? Que a gente pode querer limpar o histórico, mas se eu não limpar, as tarefas vão ficar aqui no local storage, para quando eu carregar a página elas aparecerem para mim. Posso colocar mais uma aqui, sei lá, estudar. Hoje é segunda-feira, vamos estudar. Estudar. Então, posso adicionar. Ele vai sempre adicionar na lista por último, né? Não vai. As antigas vão ficar primeiro. Depois, com o botão selecionar, eu posso percorrer elas, o vetorzinho, né? Então, aqui a mentoria que eu tô fazendo, que eu vou acabar, então eu posso selecionar ela e retirar a selecionada. Ele vai me perguntar, né, se eu quero confirmar a exclusão dessa mentoria, digo que sim. Ela some. E aí, se eu tivesse uma outra, essa aqui eu já tenho lá, né? Mas se eu tivesse uma outra diferente, eu mandaria gravar lá no File Storage e ele vai salvar para mim. Quando eu carregar a página novamente, essas tarefas estarão aqui. Então, é um exemplo, né, de como a gente pode deixar dinâmica a página, né? Vou tirar todas. Posso vir a cada dia aqui, posso, sei lá, colocar um calendário também, né? Para mostrar a hora, sei lá, pode inventar várias coisas assim para deixar a página dinâmica, né? Bem legal. No primeiro momento ela era só isso aqui, né? E aí com os botões a gente faz essa interação aí e deixa ela mais utilizável, seria mais dinâmica, acho que é a palavra, né? Melhor. Aí é isso, para o nosso assunto de hoje é esse. Como a gente pode brincar aí de colocar e tirar tags, né, nas nossas páginas, né? De forma dinâmica. Muito É bom. uma parte bem legal, né? Eu não tô te ouvindo, tu tá mutinha. Não, nada. Então ficou. Voltou? Não, não voltou. Não? Peraí. Assim somos. Não? Também não? Não? Ixi, eu tirei o microfone. Peraí. Vamos esperar um pouquinho. Probleminhas técnicos da segunda-feira.
Faz um barulho aí que a gente ouve isso, né? E agora, voltou? Não. Então, não sei o que Tira os microfones para ver se usa só o áudio do PC. então, Desliga o da eu da tirei orelha. ele não funcionou. Agora funcionou? Não. Peraí. Quer que eu finalize aqui para ti? Eu não sei se eu vou fazer igualzinho, né? Mas. Então, gurias, a Pri vai colocar o material lá. Tá com problema de som. Não quis voltar agora para o Funcionou. Não finalzinho. quis, né? Ela tirou e não funcionou Não mais. quis. Não quis Mas voltar. são coisas que acontecem, né? Então, ela vai colocar o material lá para vocês. Não tem tarefa, né? Porque a gente está finalizando a trilha aí. Vocês têm desafio do front-end, mentor ainda também, né? Para fazer o último. E é isso, uma boa semana, bons estudos. A gente vai se comunicando, né? Porque tu vai colocando os avisos lá no Marcos. E é isso. Bom final de Boa semana, semana. ó. Uma mensagem subliminar, né? É, Não, né? estamos começando a semana, né? Então, bom Boa início de semana semana. para vocês. Um Tá. beijo. Tchau, Beijo. tchau.